Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar 3 fundos imobiliários que eu pretendo investir nesse ano de 2024. São fundos que eu já venho aí acompanhando e estudando durante um tempo e decidi colocar eles em minha carteira de investimentos em fundos imobiliários. Alguns deles já era para eu ter colocado nesse último mês de dezembro de 2023. Eu iria usar o meu 13º para poder investir neles, porém eu mudei de ideia, decidi usar o meu 13º para poder pagar algumas dívidas e começar esse ano de 2024 livre de dívidas e poder assim aportar um valor maior mensalmente. Então eu vou mostrar aqui para vocês quais fundos imobiliários são esses. Porém, vale ressaltar o seguinte, pessoal. Pelo amor de Deus, não saia investindo nesses fundos só pelo fato que eu pretendo investir neles. Aqui no canal eu compartilho com vocês estudos sobre fundos imobiliários e como tem sido a minha trajetória investindo nesses ativos, com o meu dinheiro. Então cada um tem a sua maneira de investir, cada um tem suas estratégias e perfil. Então lembre-se que na renda variável é tudo imprevisível. Esses fundos que hoje eu acho bom, talvez daqui a um tempo eles não sejam mais bons para poder se investir. Então não saia copiando o ativo de ninguém. Estude para que você mesmo possa tomar suas decisões. Então vamos lá, pessoal. O primeiro fundo é o TRXF11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 110,56, com dividend yield de 10,26%. E já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 11,35 em dividendos por cada cota. Descendo aqui nós podemos ver que o preço justo dele é o R$ 103,83, mas como vimos lá está na faixa dos 110, então ele está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP no momento está de 1,07, então ele está com 7% de ágio. Eu geralmente aceito pagar ágio em fundos imobiliários de tijolo, porém se ele estiver no máximo de 1,05, até depender do fundo imobiliário. O único tipo de ativo que eu não pago ágio é em fundos de papel. Mas como eu falei, até depender do fundo imobiliário de tijolo, eu aceito sim pagar uma porcentagem de ágio. Porém, no momento aqui, o DRXF11 não está nesse percentual que eu quero. Então, vou esperar aí para ver se ele entra, se ele diminui um pouquinho o seu P sobre VP. Atualmente, seu patrimônio está aqui de 1,3 bilhão de reais. Ele tem um caixa aqui de 161 milhões para futuros investimentos, conta com 117 mil cotistas, tem uma excelente liquidez média diária superior a 8 milhões de reais, último rendimento pago de R$ 1,70, porém sua média é aqui de 90 centavos, ele pagou um valor maior, provavelmente aqui resultado acumulado, que ele tinha de venda dos seus imóveis, por isso que ele pagou esse valor bem maior. Aqui no seu relatório gerencial podemos ter algumas informações sobre esse fundo. Primeiramente, bastante interessante aqui, vacância física e vacância financeira totalmente zero, então seus imóveis estão totalmente alugados. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que no momento ele tem 50 imóveis localizados aqui em 14 estados diferentes da Federação Brasileira. Somando todos os seus imóveis, tem uma área total de 514 mil metros quadrados. Podemos ver que ele tem imóveis logísticos e também imóveis de varejo. Então aqui podemos ver como é que está a sua alocação no caso do seu patrimônio, Ele tem aqui 64% e 25% locado nos imóveis que ele tem. Ele tem aqui também na renda fixa 8,4% do seu patrimônio. Em outros fundos imobiliários 1,7% e em CRIs 0,6%. Podemos ver que a maioria dos seus imóveis são do setor de varejo, 94%. E o restante 5% do setor de logística. Descendo mais um pouquinho aqui nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui empresas atacatistas e empresas do setor de varejo, e tem também aqui de casa e construção. E com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que na sua grande maioria, superior a 97%, são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e apenas 2,5% que são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. E aqui embaixo a gente pode ver quem são seus principais inquilinos. Se destaca aqui o Açaí, com 52% dos seus imóveis, o Pão de Açúcar, com 20%, o Grupo Mateus, com aproximadamente 9%, entre outras empresas. O próximo fundo, pessoal, que eu quero investir nesse ano de 2024 é o CAFOF, um fundo de fundos. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 98,48, com dividend yield aqui de 9,76%. Já pagou nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 9,59. Se descermos aqui, podemos ver que atualmente seu valor justo
é os R$ 95,67, mas como vimos lá em cima está ali na faixa dos 98. Então ele também está acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,03. Então eu também vou esperar ver se ele chega aqui nesses patamares entre R$ 95 e R$ 96 para eu poder investir nele. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 433 milhões de reais, então não é um ativo muito grande, porém fundo de fundo ele é mais eficiente quando ele é pequeno, né? Quando ele é menor, já que a gestão consegue fazer um giro maior dos seus ativos. Atualmente ele tem aqui um caixa de 22 milhões de reais disponível para futuros investimentos, está chegando próximo aqui aos 20 mil cotistas, tem uma boa liquidez média diária superior a R$ 800 mil e seu último rendimento pago foi aqui de R$ 1,03 por cada cota, porém a sua mediana vinha aqui na faixa dos 80 centavos. Ele também tinha um resultado acumulado de alguns fundos imobiliários que ele teve ganho de capital. Então ele distribuiu aqui no fechamento do semestre de dezembro de 2023, pagando assim um valor maior em dividendos aos seus cotistas. Vindo aqui no seu último relatório gerencial, podemos ver o seguinte, que atualmente do seu patrimônio total, 95,3% está investido em outros fundos imobiliários e 4,7% está aqui disponível em caixa. Ele usa aqui duas estratégias. Essa primeira aqui chamada imobiliária, que corresponde a 53,8% dos seus ativos. Ele menciona aqui que essa estratégia, ele investe em alguns fundos imobiliários, ativos de qualidade, com viés de carregar ele para o longo prazo. E ele tem essa outra estratégia aqui, chamada tática, que corresponde a 41,8% dos seus fundos, que ele busca aqui investir nesses ativos com potencial aí de rentabilidade, pelo menos ao médio prazo. Então ele investe com o objetivo de ganhar na sua valorização e poder assim vender no valor mais alto no futuro, fazendo assim ganho de capital. Aqui embaixo vocês podem ver o segmento de atuação dos seus fundos. Então podemos ver que a maioria dos seus fundos atualmente são fundos de papel, que corresponde a aproximadamente 30%. Ele tem aqui 24,5% em fundos de shopping e de varejo. Ele tem uma exposição também alta aqui em fundos de logística e uma alta exposição também a fundos de escritórios. Então podemos ver que ele tem aqui altas posições em fundos de tijolo. Então ele é bem diversificado nos fundos imobiliários que ele investe. E aqui vocês podem ver quais são alguns dos fundos, né? Pelo menos os 17 principais que ele tem maior exposição. Aqui embaixo podemos ver que os top 3 que ele tem maior exposição é o HSML11, que é um fundo de shopping, o LVBI11, que é um fundo de logística, e o KNCR11, que é um fundo de papel. Então aqui vocês podem ver que ele tem fundos aqui bem conhecidos, que são realmente bons ativos no segmento em que atuam. E por último, pessoal, fechando essa lista aqui de fundos imobiliários que eu quero investir nesse ano de 2024, está o fundo de logística, o LVBI11. É um fundo que eu já venho aí estudando durante um tempo. Como eu mencionei, era para eu ter investido nele nesse mês de novembro ou dezembro, usando meu 13º, porém, eu resolvi usar meu 13º para poder pagar algumas dívidas. Infelizmente, ele acabou se valorizando bastante, né? Eu acabei aí deixando de comprar num preço muito mais interessante, quando ele estava aqui na faixa dos R$ 110, R$ 112, porém, ele ainda está num preço muito bom e eu quero sim investir nele. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 118,55, com yield de 8%, já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 9,56 por cada cota. Descendo aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é o R$ 117,26, então ele está muito próximo ainda do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,01. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,6 bilhão de reais, conta com valor em caixa de 242 milhões. Lembrando que faz pouco tempo que ele realizou uma emissão de cotas, por isso que ele tem um caixa aqui tão considerável. Ele conta aqui com um pouco mais de 91 mil cotistas, uma boa liquidez média diária superior a 5 milhões de reais. E seu último rendimento anunciado, que vai ser pago aqui nessa próxima semana, lá na próxima segunda-feira, foi de 90 centavos por cada cota. E pegando seu histórico aqui de pagamentos em dividendos, podemos ver como é que ele tem crescido, né? Desde o ano aqui de 2021 até agora esse ano de 2023. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que ele é gerido pela VBI, que é uma excelente gestora de fundos imobiliários, pelo menos na minha opinião. Aqui podemos ver os ativos que atualmente ele tem. No total, são 10 imóveis, na sua grande maioria, 100% desses imóveis são totalmente do fundo, só tem esse daqui de Aratu,
lá em Salvador, que ele tem 70% de participação. Pegando todos os seus imóveis, ele tem aqui 33 inquilinos. Somando todos os seus imóveis, ele tem uma área total construída aqui de 479 mil metros quadrados. A sua vacância física atualmente é de apenas 0,4%, uma vacância relativamente bem baixa. Aqui embaixo vocês podem ver os seus imóveis, né? Pelo menos a imagem aí de alto de cada um dos imóveis. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que eles estão bem localizados. 41% deles estão localizados a um raio de 30 quilômetros da capital São Paulo. Tem outros aqui localizados na região metropolitana lá de Curitiba. E tem imóveis também localizados lá na cidade de Extrema, em Minas Gerais, que é um local aí bem conhecido pelos galpões logísticos que existe. Ele também tem imóveis lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que a maioria dos seus ativos, 95%, são considerados ativos de qualidade A. E mais embaixo aqui podemos ter mais algumas informações. Com respeito ao setor de atuação dos seus principais inquilinos, se destaca aqui empresas do setor de logística, de e-commerce e empresas do setor de varejo. Aqui ao lado a gente pode ver quem são seus principais inquilinos. Então se destaca aqui a Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza, IBR, Americanas, entre outros. Também podemos ver aqui que a maioria dos seus contratos, 67% são contratos típicos e 27% são contratos atípicos. Além disso, podemos ver que a maioria dos seus imóveis estão com contrato de locação que é corrigido anualmente usando o índice IGPM em 48% e em 44% usado o índice IPCA, além de 8% usado o índice IPC. Então, pessoal, esses são aí 3 fundos imobiliários que eu venho estudando, como eu já mencionei, e quero sim investir nesse ano de 2024. Lembrando que eu vou esperar aí pelo menos nos 2 primeiros que eu mencionei um preço mais interessante, não vou investir naquele valor. Porém, o LVBI 11, na minha opinião, está sim num preço muito bom para se investir. Talvez ele caia mais um pouquinho nesse mês de janeiro, já que ele se valorizou nesse final do ano. Então eu vou ter um pouquinho de paciência para poder comprar em um preço interessante. Lembrando, pessoal, não é porque eu quero investir que você vai sair investindo. Se algum deles lhe interessou, tire um tempo para você estudar, analisar de uma maneira mais profunda, para que você possa fazer a sua escolha e decidir se esse fundo vale a pena ou não investir na sua opinião. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.